Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com você. Hoje nós vamos encerrar a série de mensagens, porções da palavra. Hoje é o 12º episódio e eu quero encerrar justamente falando sobre a mensagem da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo. Hoje, o dia em que estou gravando esta mensagem, é o dia em que está sendo comemorada a ressurreição de Jesus Cristo. E é algo que a gente tem que comemorar, na verdade, não é uma vez por ano não, né? Todos os dias, cada um de nós, quando acordarmos, né, já começar a comemorar. Bendito seja, né, o dia em que Jesus ressuscitou, né? Que bênção, que maravilha, porque a partir desse dia a nossa esperança nasceu. A nossa esperança de vida eterna, começou quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos. Ele morreu pagando pela nossa culpa, pelos nossos pecados. Ele entregou a vida dele para a morte de cruz, uma morte maldita. Mas ele foi vitorioso e ele ressuscitou, e com isso nós podemos receber a vida eterna. Então eu quero ler aqui o Evangelho de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 15, a partir do verso 33, diz assim: Ao meio-dia, desceu sobre toda a terra uma escuridão que durou 3 horas. Por volta das 3 da tarde, Jesus clamou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que quer dizer: meu Deus, por que me abandonaste? Alguns dos que estavam ali, ouvindo isso, disseram: ele está chamando Elias. E um deles correu, ensopou uma esponja com vinagre e ergueu num caniço para que ele bebesse. E ele disse, essa pessoa, né, que levou o caniço a Jesus: esperem, vamos ver se Elias vem tirá-lo daí. Então Jesus clamou em alta voz, e o véu do santuário, nesse momento, que estava no templo, se rasgou em 2 partes, de cima até embaixo. Quando o oficial romano que estava diante dele viu como ele havia morrido, exclamou: este homem era verdadeiramente o Filho de Deus. Por enquanto, até aqui nós vimos nesse trecho, né, a narrativa da morte de Jesus, do momento em que Jesus morreu, depois de ter sofrido tanto, padecido tanto, né? Um sofrimento muito grande ele teve, que foi a separação do Pai. Ele disse: Deus meu, por que me abandonaste? Mas ele sabia por quê. Foi uma dor muito grande. É difícil até da gente poder imaginar, mas foi a separação de Deus. Aquilo que era para acontecer conosco, com toda a humanidade, aconteceu com Jesus. Ele foi separado do Pai, porque sobre ele estavam todos os pecados da humanidade. E alguém tinha que pagar, e quem pagou foi ele. E a separação, né, que houve ali, porque Deus não convive com o pecado, é impossível, né? Então, Jesus, houve ali a separação. Houve trevas sobre a terra. O véu do templo se rasgou. E a partir dali, Jesus deu o último suspiro e morreu, pagando pelos pecados de toda a humanidade. E o soldado, o oficial romano que estava ali, que vendo tudo aquilo, que já desde o início, né, observando as palavras de Jesus, tudo que ele sofreu, e sabia também dos milagres, provavelmente ele sabia de tudo que Jesus tinha feito, ali naquele momento, da maneira como Jesus morreu, ele concluiu categoricamente que aquele era verdadeiramente o Filho de Deus. Que feliz conclusão daquele oficial romano. Mas a história não termina assim, né? Isso aconteceu na sexta-feira, às 3 horas da tarde. Passou o sábado e aí chegou o domingo, né? Então agora eu vou para
o capítulo 16 do Evangelho segundo Marcos. Ainda no sábado, ao entardecer do dia seguinte, o sábado, terminado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé foram comprar especiarias para ungir o corpo de Jesus. No domingo de manhã, bem cedo, ao nascer do sol, elas foram ao túmulo. No caminho, perguntavam umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do túmulo, Elas sabiam que a pedra era muito pesada, grande. Mas, quando chegaram lá, foram verificar e viram que a pedra, que era muito grande, já havia sido removida. E ao entrarem no túmulo, viram um jovem vestido de branco, sentado ao lado direito. Ficaram assustadas, mas ele disse: não tenham medo. Vocês procuram Jesus de Nazaré, que foi crucificado. Mas ele não está aqui. Ressuscitou. Vejam, este é o lugar onde haviam colocado o seu corpo. Agora vão e digam aos discípulos, incluindo Pedro, que Jesus vai adiante deles à Galileia. Vocês o verão lá, como ele lhes disse. Então, aqui é a continuação da história, que também não termina aqui, porque ela deu continuidade. Depois disso veio a igreja, que ainda está aqui na terra, proclamando, testemunhando de Jesus, da sua ressurreição, e futuramente ele vai voltar, Não sabemos o dia nem a hora, mas vemos que os sinais estão aí presentes, e o Apocalipse se cumprindo. Mas naquele dia foi um dia maravilhoso, em que o poder da ressurreição começou a agir. Agiu em Jesus primeiramente, e aí passou a agir nos discípulos, e mais e mais e mais pessoas, e chegou até nós o poder da ressurreição, que faz com que eu e você e todos aqueles que creem verdadeiramente nessa história que é verdadeira e aceitam Jesus como seu único, suficiente Salvador e Senhor de suas vidas, passam a viver, uma vida nova aqui na terra, mesmo nesse corpo mortal, mas principalmente a vida eterna que nós herdamos em Jesus por intermédio da sua ressurreição, do poder da ressurreição de Jesus. Então hoje é um dia em que o mundo todo aí está celebrando, esse dia, mas muitos não entendem o verdadeiro significado e não creem verdadeiramente, mas muitos creem, e quem crê será salvo. Amém? E eu quero encerrar essa mensagem de hoje com uma poesia que foi, cujo autor é o Luiz Lopes Júnior, pastor Luiz Lopes Júnior, que já não está conosco. Pelo poder da ressurreição, ele está lá, na glória, junto do Pai, junto de Jesus e dos outros remidos que já partiram desse mundo, mas estão desfrutando da bênção, da presença do Senhor. E um dia, no dia em que Jesus realmente no dia em que o Pai determinou, e que Jesus vai voltar, como Ele prometeu, eu sei que Ele vai ressuscitar, assim como todos aqueles que estiverem lá, nesse dia, que de fato creram na ressurreição de Jesus, na morte e ressurreição de Jesus Cristo. E vão ressuscitar em glória, em um corpo glorificado, não um corpo mortal, mas imortal, para a vida eterna. Então, esse meu irmão querido, irmão de sangue e irmão na fé, escreveu essa poesia antes de ser recolhido, para a glória. A poesia chama-se A Cruz Não Envelhece. Eu quero ler agora para vocês, prestem atenção. Ele começa com um versículo
que está em Colossenses capítulo 2, verso 14, que diz assim: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. A mais cruel e dolorosa morte por pena condenatória, praticada por quase 1000 anos, a crucificação vexatória. Milhares de condenados, trucidados na cruz, aos crimes hediondos era a pena merecedora. Não fosse extinta, hoje ainda seria aterradora. Açoitados e ensanguentados à cruz iam os condenados, mãos e pés cravados, agonizantes, asfixiados, morriam desprezados. Espetáculos às multidões eram os eliminados na cruz. Dentre esses também esteve Jesus. Penas hoje se diversificam pelo mundo: cadeira elétrica, injeção letal, fuzilamento, morte instantânea, pouco sofrimento. A cruz era desumana e torturante, último suspiro após longo período agonizante. A cruz penosa ficou desaparecida, no tempo não ficou esquecida. Faço até um tributo à desmerecida. No madeiro maldito, Jesus veio a morrer. Essa história não deixou a cruz envelhecer. Maior que a história é a mensagem. Na cruz, Jesus sofreu todo o horror e punição, salvando-nos pela fé da eterna condenação. A cruz ninguém conheceria, nem dela símbolos haveria. Por causa de Jesus, ela não envelhece. Que crime Jesus cometeu tão hediondo que parece? Oferecer perdão por ele ser Deus. Cumprir a salvação prometida para os seus. Para eles, o crime de blasfêmia, cravado na cruz. No lugar do homem, a punição se fez jus. Cordeiro de Deus Pai, sofreu sem soltar um ai. Ensinava, curava, atraía multidões. Desfigurado, ensanguentado, sem força nos pulmões, a multidão aplaudia em alegres expressões. Deus meu, por que me desamparaste? Da cruz maldita, o olhar do Pai se desviou. Entre risos e palmas, Jesus num brado expirou. O peso dos nossos pecados em poucas horas o matou. A dívida do pecado sem penhoras na cruz cravou. O madeiro se foi, a expiação se estabelece. Ao pensar na cruz, nos vem à mente Jesus. Ao pensar em Jesus, nos vem à mente a cruz. Ele ressuscitou e eterno permanece. Por isso a cruz não envelhece. Aleluia! Louvado seja o nosso Cristo Jesus, que se entregou por nós. E agora aguardamos a sua volta. Aguardamos a vinda de Jesus novamente, a segunda vinda, porque Ele prometeu. E tudo que Jesus prometeu vem se cumprindo. Se cumpriu e vem se cumprindo. Falta isso agora, a volta dEle e a ressurreição dos santos. Amém? Então, reflita nesta mensagem. E eu quero colocar aqui também essa poesia cantada pela minha sobrinha Letícia, filha do Luiz, compositora, cantora, que honrou seu pai também, primeiramente a Deus, mas honrou também o seu pai com essa canção. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Fique na paz do Senhor Jesus. Creia na ressurreição do Senhor. Amém.